Capítulo 4 das pessoas. Artigo 217. O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. Artigo 218. Nos atos a título gratuito, o registro pode também ser promovido pelo transferente, acompanhado da prova de aceitação do benefício. Artigo 219. O registro do penhor rural independe do consentimento do credor hipotecário. Artigo 220. São considerados, para fins de escrituração, credores e devedores, respectivamente. Inciso 1. Nas servidões, o dono do prédio dominante e o dono do prédio serviente. Inciso 2. No uso, o usuário e o proprietário. Inciso 3. Na habitação, o habitante e proprietário. Inciso 4. Na anticrese, o mutuante e mutuário. Inciso 5. No usufruto, o usufrutuário e no proprietário. Inciso 6. Na enfiteuse, o senhorio e o enfiteuta. Inciso 7. Na constituição de renda, o beneficiário e o rendeiro censuário. Inciso 8. Na locação, o locatário e o locador. Inciso 9. Nas promessas de compra e venda, o promitente comprador e o promitente vendedor. Inciso 10. Nas penhoras e ações, o autor e o réu. Inciso 11. Nas ações de direitos, o cessionário e o cedente. Inciso 12. Nas promessas de cessão de direitos, o promitente cessionário e o promitente cedente. Capítulo 5 dos títulos. Artigo 221. Somente são admitidos registro. Inciso 1. Escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros. Inciso 2. Escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao sistema financeiro da habitação. Inciso 3. Atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, registrados no cartório do Registro de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 4. Cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo. Inciso 5. Contratos ou termos administrativos assinados com a União, Estados, municípios ou o Distrito Federal, no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma. Parágrafo 1º. Serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso 5 do caput, assinados a rogo com a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto ou não puder assinar, acompanhados da assinatura de duas testemunhas. Parágrafo 2º. Os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso 5 do caput poderão ser celebrados constando apenas o nome e o número de documento oficial do beneficiário, podendo sua qualificação completa ser efetuada posteriormente no momento do registro do termo ou contrato, mediante simples requerimento do interessado dirigido ao registro de imóveis. Parágrafo 3º. Fica dispensada a apresentação dos títulos previstos nos incisos 1 a 5 do caput desse artigo, quando se tratar de registro do projeto de regularização fundiária e da constituição de direito real, sendo o ente público promotor da regularização fundiária urbana responsável pelo fornecimento das informações necessárias ao registro, ficando dispensada a apresentação de título individualizado, nos termos da legislação específica. Artigo 222. Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à matrícula ou ao registro anterior,
seu número e cartório. Artigo 223. Ficam sujeitas à obrigação a que alude o artigo anterior as partes que, por instrumento particular, celebrarem atos relativos a imóveis. Artigo 224. Nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial, serão mencionadas por certidão em breve relatório com todas as minúcias que permitam identificá-los os respectivos alvarás. Artigo 225. Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que nas escrituras e nos autos judiciais as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e ainda quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. Parágrafo 1º. As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro. Parágrafo 2º. Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior. Parágrafo 3º. Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a 4 módulos fiscais. Artigo 226. Tratando-se de uso capião, os requisitos da matrícula devem constar do mandato judicial. Capítulo 6. Da matrícula. Artigo 227. Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve estar matriculado no livro 2, Registro Geral, obedecido o disposto no artigo 176. Artigo 228. A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele mencionado. Artigo 229. Se o registro anterior for efetuado em outra circunscrição, a matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e da certidão atualizada daquele registro, a qual ficará arquivada em cartório. Artigo 230. Se na certidão constar ônus, o oficial fará a matrícula e logo em seguida ao registro averbará a existência do ônus, sua natureza e valor, certificando o fato no título que devolver a parte, o que ocorrerá também quando o ônus estiver lançado no próprio cartório. Artigo 231. No preenchimento dos livros, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. No alto da face de cada folha será lançada a matrícula do imóvel, com os requisitos constantes do artigo 176, e no espaço restante e no verso serão lançados por ordem cronológica e em forma narrativa os registros e averbações dos atos pertinentes ao imóvel matriculado. Inciso 2. Preenchida uma folha, será feito o transporte para a primeira folha em branco do mesmo livro, ou do livro da mesma série que estiver em uso, onde continuarão os lançamentos com remissões recíprocas. Artigo 232. Cada lançamento de registro será precedido pela letra R e o da averbação pelas letras AV, seguindo-se o número de ordem do lançamento e o da matrícula. Artigo 233.
A matrícula será cancelada. Inciso 1. Por decisão judicial. Inciso 2. Quando em virtude de alienações parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários. Inciso 3. Pela fusão, nos termos do artigo seguinte. Artigo 234. Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas. Artigo 235. Podem ainda ser unificados com abertura de matrícula única. Inciso 1. Dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta lei, à margem das quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar. Inciso 2. Dois ou mais imóveis registrados por ambos os sistemas, caso em que, nas transcrições, será feita a averbação prevista no item anterior, as matrículas serão encerradas na forma do artigo anterior. Inciso 3. Dois ou mais imóveis contíguos, objeto de imissão provisória na posse, registrada em nome da União, Estado, Município ou Distrito Federal. Parágrafo 1º. Os imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos de desmembramentos, partilha e glebas, destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas, juntamente com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a transferência de uma ou mais unidades, procedendo-se em seguida ao que estipula o inciso 2 do artigo 233. Parágrafo 2º. A hipótese de que trata o inciso 3 somente poderá ser utilizada nos casos de imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana e com a finalidade de implementar programas habitacionais ou de regularização fundiária, o que deverá ser informado no requerimento de unificação. Parágrafo 3º. Na hipótese de que trata o inciso 3, a unificação das matrículas poderá abranger um ou mais imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da emissão provisória na posse. Artigo 235-A. Fica instituído o Código Nacional de Matrícula, que corresponde à numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional. Parágrafo 1º. O CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser reutilizado. Parágrafo 2º. Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça regulamentará as características e a forma de implementação do CNM.